Olá, família Sociedade Organizada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês, 102 inscritos, por estar contribuindo para aumentar essa família. Muito obrigado a todos vocês e em breve vou colocar aqui um vídeo especial de agradecimento. Nesse vídeo em particular, vamos abordar outro assunto pela urgência que ele possui. Uma coisa, você, eu, nós não somos culpados por votarmos e escolhermos os políticos que aí estão. Se você está no canal há mais tempo, você pode ter visto vídeos que justificam essa afirmação. Porque desde que o nosso país foi estruturado, ele assim foi feito com um único objetivo: servir de área de exploração econômica para as potências europeias que dominam todo o nosso planeta. Esse é o único propósito do nosso país. Todo o resto que é justificado para explicar a nossa formação política e cultural é só conversa fiada. Então, dentro desse contexto, semelhante a gados, nós fomos educados por uma cultura que no início tinha como objetivo apenas atender à necessidade das capitanias hereditárias e, portanto, desenvolveu-se uma cultura voltada para a especificidade do setor produtivo das capitanias hereditárias, que num primeiro momento se baseou no cultivo da cana para gerar riqueza aqui nesse território e também atender uma outra necessidade, que era manter esse território sob domínio da coroa portuguesa. Então, assim começava o nosso país, com o propósito a que ele foi projetado pelo governo português, para servir de área de exploração à primeira vista, de modo grosseiro, para gerar riqueza para Portugal. Mas como você sabe, pela história que você estudou, que gradativamente, ao se desenvolver no aspecto produtivo e econômico, esse nosso país, que no primeiro dado momento foi configurado para gerar riquezas para a coroa portuguesa, passou também a servir de subsídios para o enriquecimento da Europa. Num primeiro instante, atendemos a Inglaterra e nas décadas que se seguiram ao início da industrialização, nós fomos gradativamente gerando riquezas para os demais países europeus, servindo de área de influência de todos eles, incluindo aí um país não europeu, mas que nos domina até então, os Estados Unidos da América. Então, tudo o que é explicado que foge a essa atmosfera, a esse ambiente que foi caracterizado aqui, é apenas conversa fiada. E é aí que entra o nosso perfil. Nós somos a população que faz toda a engrenagem desse país funcionar para que ele atenda o seu propósito, que é continuar gerando riqueza, subsídios para o enriquecimento e o empoderamento econômico e político dos países do norte do planeta. E desde a colônia começou o processo de educação de todo cidadão brasileiro para servir de ferramenta, de instrumento, de máquina para fazer toda essa engrenagem funcionar, para que a riqueza seja explorada
seja produzida, seja transformada para enriquecer os países do norte do planeta. Portanto, o que nós temos atualmente é um reflexo desse quadro que comecei a pintar para vocês. Essa é a realidade. Por quê? Porque ela é um fato concreto, consumado, e que você pode verificar que acontece até nos dias atuais. É a realidade porque é um fato. É um fato porque ainda está acontecendo dessa maneira. Você nota essa comprovação pela estrutura da nossa área produtiva. As indústrias que fazem parte dos setores econômicos mais valiosos e preciosos, como as indústrias ligadas a P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, são indústrias que não pertencem ao território nacional. As empresas que lidam com tecnologia de ponta, que lidam com a parte automotiva, que também está ligada à área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, que agrega valor tecnológico de ponta, não são indústrias nacionais. Elas estão sim dentro do nosso território por dois motivos. O primeiro, mercado consumidor, e o segundo, área de exploração. Esses dois aspectos justificam a presença dessas empresas dentro desses setores aqui. O que nós temos, se você observar, são empresas voltadas essencialmente para a área de prestação de serviços. Então você tem empresas de segurança, empresas ligadas à área de administração, ligadas à área contábil, que são todas empresas que não se destinam a produzir nem a gerar tecnologia, e sim prestam serviços, viabilizam o funcionamento do mercado. E o nosso mercado, nos setores que dão mais dinheiro, que são os setores ligados à pesquisa, ao desenvolvimento de tecnologia, ou que produzem produtos que são consequência da pesquisa e desenvolvimento, não são indústrias nacionais. Então, dessa maneira, nós não fabricamos, não temos indústrias nacionais que fabricam computadores, não temos indústrias nacionais que fabricam automóveis, sejam eles populares ou esportivos de altíssimo luxo, agregando equipamentos de tecnologia de ponta. Todas essas indústrias que mesmo aqui no Brasil produzem esses artefatos ligados à alta tecnologia e que, portanto, agregam muito valor no mercado financeiro, eles não são oriundos de uma empresa, de uma indústria nacional. E essa evidência comprova a realidade do fato aqui apresentado, e que o nosso país é uma área de exploração e foi feito para isso. E dentro desse contexto, a relação entre o voto que nós damos e os políticos que nós elegemos está relacionado a isso, porque nós não fomos educados para compor um país igual aos Estados Unidos. Nós viemos de um país que foi originalmente estruturado para servir de área de exploração, e uma população para atender às necessidades de um país que é área de exploração tem que ser, o primeiro, uma população educada com uma cultura voltada essencialmente ao trabalho operário, e, portanto, não é fomentada a cultura ligada à intelectualidade, a cultura ligada ao pensamento técnico, voltada para áreas de tecnologia mais desenvolvidas. Não foi desenvolvida uma cultura voltada
a educação que forme cidadãos críticos, cidadãos que cultivam a filosofia e a sabedoria, uma ou outra, ou as duas juntas. Não fomos educados para ser intelectuais, para ser inventores, para ser engenheiros, nada disso. Nos últimos séculos, algumas áreas mais sofisticadas passaram a fazer parte do nosso cotidiano e passamos a virar engenheiros, médicos e até mesmo cientistas, etc., não para formarmos uma independência tecnológica e industrial nacional. Não, nada disso. Nós apenas fomos formados nessas áreas nos últimos séculos para atender as multinacionais que vieram para cá. Por quê? Porque continuamos corroborando para que o nosso país prevalecesse como área de exploração. Porque as indústrias multinacionais, num dado momento, passaram a ter necessidade de ter o quê? Mão de obra barata. E para que a mão de obra barata atendesse às necessidades dessa indústria que veio para cá, era preciso que tivéssemos médicos, engenheiros, cientistas a baixo custo. E nada melhor que uma população alienada como a nossa.